para estar no seu vídeo. Shalom, Meleculan, Shalom, Sadiquim. Vamos retornar, viu? Infelizmente está tendo um problema técnico aqui, não sabemos o que é. Está congelando a imagem, mas estamos retornando. Então compartilhe aí, viu? Compartilhe. Ok, pessoal. Gente, é o seguinte, veja bem. Para a gente não retornar tudo, o que acontece é o seguinte: Deus havia criado um projeto, né? Esse projeto que Deus criou foi um projeto de adoradores. Ele queria novos adoradores, mas não queria adoradores como os anjos. Os anjos são sexuados, não se reproduzem. Ele queria formar um novo grupo de adoradores. Então ele criou um novo tipo de filho, que foram os filhos formados. Nós temos, falava aqui com o pastor, nós temos 5 tipos de filhos na Bíblia. Temos os filhos criados, esses foram os primeiros, foram os anjos, foram criados pelo poder da palavra de Deus. Nós temos o segundo tipo de filho formado, esses foram Adão e Eva, que foram formados pelas mãos de Deus. E nós temos o terceiro tipo de filho, esses são os filhos da promessa, são a nação de Israel, descendência de Abraão, ou os filhos eleitos. E nós temos o quarto tipo de filho, esse é o filho gerado, só tem um, que é Jesus Cristo. Foi o único que foi gerado pela obra e graça do Espírito Santo. Então, nós temos o quinto tipo de filho, e esse quinto tipo de filho é a igreja. São os filhos por adoção. Então, quem não fazem parte dessa linhagem, dos filhos de filiação divina, essas pessoas estão fora, não são filhos de Deus. Então, Deus criou, então, o segundo tipo de filho, que foi os filhos formados para constituir um novo tipo de adoradores. Esse era o projeto de Deus. Então, ele reforma a terra justamente para criar um novo tipo de adorador. Mas um adorador agora, adoradores que se reproduzisse e se tornasse infinitamente adoradores e muitos adoradores para adorar ele por toda a eternidade, porque não havia morte, né? Não havia morte, a morte passou depois a existir depois do pecado. Verdade. Então, o homem viveria para sempre e seria eternos adoradores de Deus, né? Então, o que nós temos dentro desse projeto que Deus estava iniciando, houve uma tentativa maligna. O inimigo interferiu no projeto para atrapalhar o projeto de Deus. Então, nessa interferência que Satanás fez, ele atrapalhou o projeto. Aí, que foi que Deus fez? Ele construiu vamos dizer assim, uma solução. A solução, é verdade. Para resolver o problema. Uma vez, um colega de faculdade, quando eu estava estudando Direito, ele perguntou: pastor, me diga uma coisa. Por que é que Deus fez o homem sabendo que o homem ia pecar? Primeiro me perguntou: Deus sabia que o homem iria pecar? Aí eu disse: sabia. Se eu disser a você que Deus não sabia que o homem iria pecar, eu estou dizendo que Deus não é onisciente. Verdade. Está negando a onisciência. A onisciência de Deus. De Deus, né? Então Deus sabia. Aí disse: por que Deus, sabendo que o homem iria pecar, por que foi que Deus fez o homem? Eu disse: vamos lá. Você, vamos dizer que você hoje está estudando direito, mas vamos dizer que você fosse um engenheiro. Vamos supor que você fosse um engenheiro. E você tivesse um projeto para fazer, mas o seu projeto você não quer fazer em outro lugar. Você só quer fazer naquela região específica que você escolheu. Só serve ali. Você não quer fazer em outro lugar. É aquele lugar ali. O material está ali. Está ali. Você precisa fazer naquele lugar. Local. Só que você detecta um problema. E o problema é que quando você fizer a sua obra ali, ali tem uma infiltração, ali tem uma nascente de água, uma infiltração de água, que vai prejudicar
a sua obra. O que você faz? Você desiste de fazer o seu projeto? Ou você, como um bom engenheiro ou arquiteto, você vai procurar um meio de solucionar aquele problema e executar o seu projeto? Ele disse, eu vou procurar um meio de solucionar o problema e executar o meu projeto. Aí eu disse, você sendo homem, pensa assim, imagine se Deus iria desistir de fazer o projeto dele. Porque tinha um problema. Porque o problema era Satanás que estava ali. Não tinha outro lugar melhor. O lugar era aquele. Se dizem que tem muitos planetas, né? E apontam em Marte, aponta até planeta que a gente já não lembra mais do nome. Né? Aprendeu no colégio um tipo de nome e agora já tem planeta que a gente não sabe nem do nome mais. Já tem teoria que existem diversas constelações. Isso. Agora imagine, nenhum desses planetas, pelo estudo que o cientista tem, nenhum é compatível para a vida humana. Só a Terra. Só a Terra. Então, estão querendo ir para Marte, mas é morte certa, porque sabem que lá não dá para respirar o ar de Marte. Né? Então, estão querendo ir para a Lua já desistiram. Já desistiram. Então, o que acontece é que o único planeta que tem condições de vida humana é a Terra. Vamos dizer, o único lugar apropriado. Mas nesse lugar tem um problema, que é Satanás. Aí Deus simplesmente iria se render a Satanás, ao mal, e não iria fazer o projeto dele. Pô, que Deus é esse? Nós temos um Deus pequeno ou um Deus gigante? Não é verdade? Então nosso Deus é grande, nosso Deus ele é poderoso. Então o projeto tinha que ser feito. E qual era o projeto? Um novo tipo de filiação, de filhos, formados para serem adoradores para sempre, de forma que se reproduzisse em muitos números de adoradores. Ok. Então Deus executa o projeto. Ele sabia que aquele mal iria interferir. Mas o foi que Jesus Cristo preparou? Ele preparou, digamos assim, uma solução para esse problema. Qual é a solução? A solução chama-se Jesus. Ele sabia que Satanás ia tentar o homem ia ceder à tentação, ia pecar, ia ser escravo, né, do mal, do pecado e escravo de Satanás, e que sabia também que este homem, sendo escravizado, iria entregar o que Deus havia dado para ele, que era a terra. O governo da terra entregou para Satanás. E Satanás hoje governa o mundo, governa a terra. Então, mas o Senhor preparou o que é a solução? Jesus Cristo. Como o senhor falou, o antídoto. O antídoto. Preparou o antídoto do mal. Aí o que acontece? E João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O sacrifício, na época do sacerdote, cobria. Exatamente. Ele arranca o pecado. Ele tira o pecado. Então, aquele homem que foi caído lá no Éden, que caiu, que foi escravizado de Satanás, hoje é resgatado através do sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está resgatando os adoradores. Isso. Que tinham sido caídos e vencidos pelo diabo. Está sendo resgatado. Então, nós hoje ainda não estamos na execução do projeto. Estamos no princípio do projeto que foi interrompido. Nós estamos agora apenas trabalhando na parte da solução do projeto, do problema, a solução do problema causado por Satanás. Então, hoje ainda é a solução. Deus está solucionando o problema. Ora, então o homem peca, lá, é escravizado por Satanás. Deus profetiza, dizendo que da semente da mulher nasceria Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. E Satanás toma o domínio da terra. Muito bem. O mal, então, começa a reinar sobre a terra. E vem toda a mazela, toda a destruição que a gente vê, e todas as mortes, e todas as pestes, e tudo quanto é ruim, vem
pelo inimigo. Mas aí, o cordeiro não podia vir ainda naquela época. Deus, então, ele providencia uma lei temporária, uma solução temporária para resolver o problema. E aí entra o cordeiro pascual. Entra o sacrifício de animais. Entra Deus cria agora o terceiro tipo de filho, que são os filhos da promessa. Ele cria uma nação para buscar ele, para adorar ele. E se revela para essa nação, a nação de Israel. São os filhos eleitos, os filhos da promessa. Deus cria essa nação e institui o sacrifício do cordeiro. E esse sacrifício, o cordeiro da Páscoa, que é o próprio Jesus Cristo. Na verdade, a primeira Páscoa, né? E o Senhor traz esse sacrifício de animais para perdoar o pecado da humanidade. Mas esse sacrifício não era suficiente. Ele não conseguia tirar o pecado do mundo. Ele apenas dava assim uma paliativa. Paliativa. Mas apontava para o cordeiro que viria. Até que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E quando Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, a Bíblia diz que, olha, ele procura e não encontra nenhum justo. Nenhum justo. Eu vejo ali Isaías, e tipificando como um tipo de Cristo. Primeiro, ele é um tipo do homem caído. Quando ele olha para e vê a glória de Deus, ele diz assim: ai de mim que eu vou perecendo porque sou um pecador. E eu tenho visto o Rei. Tenho visto Deus. Então, ele diz que vai perecendo. Depois, quando ele é purificado, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele começa agora a ser um tipo de Cristo. E aí, como tipo de Cristo, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Se apresenta. Envia-me a mim. Ali era Cristo falando para o Pai. E Deus enviou Jesus Cristo. Observe que toda aquela ordenança, que ele disse: então vai e fala, tal. E tudo aquilo que está escrito por Isaías deveria falar, é o que Cristo foi executar na terra. Então, nós temos Cristo, Isaías como tipo de Cristo, e nós temos todo essa conjuntura para resolver o problema. Jesus Cristo vem, traz as novas do Pai. Quais seriam as novas? Que a partir daquele momento haveria a porta da salvação aberta para a humanidade. Aqueles que crescem nele teriam salvação. Então era necessário que o homem se arrependesse e cresce no Evangelho, na pregação do Senhor Jesus Cristo. E teria a salvação. E a salvação seria dada para a humanidade. A partir daí, todos aqueles que chegarem-se a Jesus Cristo farão parte de um grupo. Não é mais o grupo de Israel, dos judeus. Não são mais o grupo dos gentios. Não. De acordo com Paulo escrevendo aos Efésios, não existe grego e nem existe judeus. Quem está na igreja, ou grego ou judeu, nem é grego e nem é judeu. É apenas a igreja de Deus, a família de Deus. Então hoje a igreja constitui a família de Deus unindo os judeus e unindo os gentios. Então constitui uma só família. A família daqueles que creem em Deus através do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo Jesus. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse povo, chamado igreja, são justamente esses adoradores que irão permanecer eternamente adorando o Senhor. Só que tem um detalhe: a igreja, de acordo com Jesus, serão como os anjos. Não casam e não dão em casamento. Aí é onde a gente sabe que os anjos são assexuados. Eles não podem se reproduzir e não podem casar. Então a igreja será um grupo de número fixo. E esse grupo tem a sua
a sua morada, digamos assim, a sua parte no reinado do Senhor. De acordo com o teólogo Arthur Field, ele diz o seguinte, que nós temos, no reino de Deus é dividido em 3 partes. Nós temos no reino de Deus as nações, nós temos os judeus e nós temos a igreja. Cada um tem a sua parte no reino de Deus. Então, o reino de Deus, composto por essas 3 partes, os judeus têm a sua parte. Por exemplo, os judeus serão separados 144 mil. Isso acontecerá quando a igreja for arrebatada e Deus selar os 144 mil judeus. Esses serão preservados, né, para estar com o Senhor e reinar com Ele aqui quando for instaurado o reinado milenar. O reinado milenar vai ser instaurado em Apocalipse 7, quando a 7ª trombeta for tocada. Aí Deus tomará das mãos de Satanás o domínio da terra e reinará aqui sobre a terra para sempre. Está escrito, inclusive com essas palavras, reinará para sempre. No versículo de reino eterno. No versículo de número, parece que 16, se eu não me engano, diz que os anciãos e os 24 anciãos vão se prostrar e vão adorar ao Senhor. E vão dizer, bendito és, que tomaste novamente o reino, dá teu poder da terra, né, para si. No finalzinho ele vai dizer isso aí, mas ele diz, bendito és que vais punir aqueles que destruíram a terra, que vais dar o galardão para os santos, para os profetas, para os que temem o Senhor, e assim por diante. Então Deus vai tomar o reinado desta terra novamente, mas isso só vai acontecer quando ele vir implantar o reinado milenar. Então nós temos aqui, a igreja é a primeira parte desse projeto de adoradores. Porque, como foi interrompido lá no início, os adoradores perpétuos, então foi criado agora, através de Jesus Cristo, um grupo chamado Igreja, que tem recebido de Deus os oráculos sagrados, a nova aliança, e são responsáveis, nós somos responsáveis, para a pregação do Evangelho, para a salvação deste povo. Os judeus até falam que a responsabilidade de ganhar eles novamente, trazer eles para que eles falem Yeshua, é da igreja. Olha aí, eles reconhecem isso? Eles reconhecem. Interessante. Que o papel da igreja é trazer eles para Yeshua, como eles falam, para Cristo. Interessante. Aí o que acontece? A igreja tem essa responsabilidade que era, na antiga aliança, dada para Israel. Hoje a igreja é o quê? A igreja é o último tipo de filho, que é os filhos adotivos. Né? Então, eles todos aqueles que me receberem, eu dei o poder de serem chamados filhos de Deus. E Paulo vai deixar bem claro lá em Efésios que nós somos filhos adotivos do Senhor. Então, somos adotados através da nossa fé em Jesus Cristo e somos responsáveis pelos oráculos sagrados para transmitir esse evangelho e resgatar os adoradores do Senhor, aqueles que estavam perdidos como adoradores do Senhor. Só que nós temos aí o papel agora da igreja se cumpre até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, a igreja ainda vai estar trabalhando dentro dessa área. O arrebatamento da igreja ela é dividida em 2 partes. Eu não sei qual a sua posição em Apocalipse, de número, se não me engano, Apocalipse 12, que fala sobre a mulher que estava vestida sobre a lua, com os pés sobre a lua. Os pés. E essa mulher estava grávida e ela deu à luz a um filho varão. Existem várias teorias por aí e tal. Isso. Nossa teoria assembleiana ela é uma específica dentro desse assunto. Só que acontece o seguinte, eu fico mais, ponderando todas as teorias, eu fico mais com a teoria dada por Arthur Field. Porque ele diz o seguinte, esta mulher, ela é a igreja. Ela está dando a luz. Ela está com os pés sobre a lua. A lua simboliza as trevas. Então ela está vencendo as trevas. E ela está dando a luz. Essa luz
é o filho varão, é a igreja do arrebatamento. Que Satanás, como dragão, vem para querer impedir o arrebatamento da igreja, para querer deter o arrebatamento da igreja, que ocorra o arrebatamento da igreja. Então, ele vem para impedir, para tragar o filho varão. Mas Deus arrebata o filho varão para os céus. Deus arrebata. Essa mulher, ela está com 12 coroas, 12 estrelas na cabeça, né? Então, ele diz que isso representa os 12 apóstolos, os fundamentos dos 12 apóstolos isso. E tal. Então, ele mostra uma conjuntura muito diferente. E a lua tem uma conexão com trevas, com né? trevas. A lua à noite. À noite. E aí, nossa teoria diz o seguinte, que os teólogos também dizem o seguinte, que essa mulher, ela é Israel e que o filho varão é Jesus Cristo. Né? Mas aí ele diz o seguinte, não pode ser a mulher Israel, de uma vez que essa profecia é para o futuro, Israel já passou. Já passou, E não pode ser o filho varão Jesus Cristo, porque está escrito que o filho varão será arrebatado. Arrebatar é tirar com muita força. E Jesus Cristo não foi arrebatado. Arrebatar é tirado com muita força porque está com medo. Com medo de quê? Do dragão tragar. Né? Então é tirado com muita força, para o dragão não conseguir tragar. E Jesus Cristo não. Ele ascendeu lentamente ao céu. Ele ascendeu, quer dizer, ele subiu lentamente, sem medo, vitorioso. Né? Vitorioso, aquele que venceu. Então, ele diz que esse filho varão é a igreja do arrebatamento. Muito bem. Então, nós temos, na verdade, para chegar onde a gente quer chegar, é que nós temos, na verdade, duas igrejas. Nós temos a igreja visível e nós temos a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja do arrebatamento, o corpo de Cristo. A igreja visível são todas as pessoas que estão nas denominações, que frequentam a Igreja Assembleia de Deus, a Batista e todas as outras pessoas. Mas a igreja invisível são aqueles de fato que estão com o nome escrito no livro da vida. E aí haverá separação no arrebatamento, onde aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida subirão para os céus, e aqueles que não estiverem com o nome escrito na vida ficarão na terra. E esses que ficarem na terra não deixam de ser igreja. Não é verdade? É verdade. Não estavam na igreja? Continua sendo igreja. Só que acontece que é a igreja que ficou. Né? É a igreja que não subiu. E esta igreja é que vai encarar agora como chama? O dia da grande tribulação. Vai encarar a perseguição do anticristo. Porque a Bíblia diz que depois que a mulher dá luz, o dragão se volta contra a mulher. Ou seja, a igreja que ficou vai perseguir. Então essa igreja será perseguida por Satanás na pessoa do anticristo. E depois que eles perseguirem a igreja, aí vão perseguir Israel. Aonde... E a lua fala de fases, né? Também. Aponta para fases, então são as fases. São as fases que a igreja vão passar. Isso. Então nós temos então a igreja sendo perseguida, e logo após que eles fazem uma aliança com Israel, eles quebram a aliança com Israel, apresentando animais imundos, eles reconhecem que aquele não é o Cristo, que aquele não é o Messias, e aí eles quebram o pacto. Quando eles quebram o pacto, eles se voltam contra Israel. E eles reúnem todas as nações do mundo contra Israel, que é no campo, no Vale do Megido, onde vai ser intitulado a Guerra do Armagedon. Essa guerra reunirá todas as nações contra Israel. Israel se verá cercado. Nós temos aí já os 144 mil selados. São as primícias do Senhor de Israel para reinar juntamente com Cristo. Os demais vão sobreviver com os israelitas? Claro que vão. Só que esse Satanás não pode tocar. O anticristo não pode tocar. Os flagelos que caírem sobre a terra não vão atingir os 144 mil. Eles serão imunes a qualquer flagelo, a qualquer ação maléfica. Eles serão imunes. E aí perde em cheio o testemunho de Jeová, que quer se intitular 144 mil. Então nós temos aqui já mais um elemento que compõe o reinado de Cristo. A igreja
encerra quando ela sobe, depois com aqueles que ficam, que serão mortos e terão que dar sua própria vida, não negando a Cristo, para obter então a salvação. E João vê esse povo lá. A igreja já estava lá, e João viu quando chegavam alguns de veste branca e palmas na mão. E esses daí, de onde vêm? Aí eles vêm da grande tribulação. Os que vieram da grande tribulação. Tiveram que encarar, e aí não negaram a Cristo, e chegaram no céu se unindo com a igreja. Quando Israel está lá no Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras, eles começam a clamar pelo Messias, porque viram que foram enganados. E agora estavam cercados para ser destruídos. Eles começam a clamar. E Cristo desce dos céus, mas ele não desce sozinho. Ele desce com toda a igreja. Interessante saber o seguinte: depois que Cristo desce com a igreja não volta mais para o céu. A igreja passa 7 anos no céu, participa das bodas, daquela festa, e enquanto o mundo está sendo governado pelo anticristo, está sendo castigado, a igreja está nos céus com Jesus Cristo. Quando é o clamor de Israel, Jesus Cristo desce, e ele desce com a igreja. A Bíblia diz em Apocalipse que ele desce com a igreja. Ele desce sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fende no meio e esmaga. A primeira vitória é que o monte esmaga os seus inimigos, até que as vestes do Senhor Jesus Cristo é salpicada com o sangue dos seus inimigos. E aí ele sopra, né, sobre os seus inimigos, e eles são destruídos. E a terra fica cheia de cadáver, a ponto de que são 7 anos, né, aqueles cadáveres ali, as aves do céu, comendo aqueles cadáveres ali que ainda restaram sobre a terra. A partir daí, o reinado de Cristo é implantado. Cumpre-se aí Apocalipse 7, fala sobre a 7ª trombeta, não é isso? Isso. Deixa eu me ver aqui, porque senão a gente termina dizendo algum versículo aqui errado, e eu não quero mencionar um versículo errado aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Pai do Senhor! Apocalipse 11, versículo 15. Eu estava equivocado. Ali falava sobre os 144 mil. Pastor Adriano! Estou aqui com o mestre aqui, ó. Não. Estamos apenas dialogando. Aprendendo, gente. Estamos apenas dialogando, e o pastor diz assim... Ganhei esse dia hoje. Deus me deu de presente estar aqui ao lado desse professor. Vamos fazer esse diálogo aqui ao vivo, então nós estamos dialogando. Inclusive, senão que não é uma aula, porque a gente está dialogando, eu estou trazendo muitos fundamentos bíblicos, alguns textos, né? Então a gente precisa só para ponderar aqui o assunto. É verdade. Mas aqui Apocalipse 11, versículo 15, que diz o seguinte: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quer dizer, vieram a ser porque não era, estava sob o domínio do mal. Isso. Né? E aí agora, quando o 7º anjo toca a trombeta, o Senhor se aposta da terra, se aposta do reino. Na verdade, se aposta não, toma o que é dele, que ele tinha dado, que o livro tinha usurpado do homem, e ele toma o que lhe pertence e estabelece o seu reinado aqui. É justamente quando Deus vai com a igreja para atendendo a oração dos israelitas, e o monte se fende no meio, e começa toda aquela batalha, onde os inimigos são destruídos, o falso profeta e o anticristo é jogado vivo no lago de fogo, e instaura-se aí o reinado milenar. Então nós estamos agora o reinado milenar de Cristo. Satanás é preso, e existe agora 1000 anos de governo. Governo em que eu e você, se tivermos no caminho do Senhor, em obediência a Deus, e formos arrebatados ou ressuscitados e fizermos parte da igreja, estaremos nele. Agora, quem fará parte desse reinado? Do reino de Deus aqui na terra. Nós temos a igreja que fará parte, porque essa igreja voltará com Jesus Cristo. Nós temos Israel, que fará parte do reinado, e
os 144 mil, que são os escolhidos, e os demais que sobreviveram à grande tribulação, fará parte do reinado milenar. E nós temos as nações. Agora, de acordo com alguns profetas aí, para que as nações façam parte, elas vão passar pelo julgamento. É chamado julgamento das nações. Essas nações vão passar pelo julgamento. Serão julgadas essas nações e vão participar do reinado de Cristo. Aqueles que não forem achados dignos de participar, também a Bíblia, até agora, eu não encontrei nenhum destino que vai ser dado para ele. Algum destino vai ser dado para esse povo. Verdade. Mas aqueles que forem dignos serão parte. Eu vejo, dentro de algum estudo, inclusive em conexão com alguns teólogos aí, que alguns dos critérios para que essas nações sejam aqueles que foi dado lá, se não me engano, no Evangelho de Mateus. Eu não estou lembrado agora qual foi o evangelho que foi anunciado isso aí. Mas assim, aquele que der um copo d'água, um desses pequeninos, não perderão o seu galardão. Esse galardão não é a salvação. O acolhimento. Nós temos, por exemplo, a igreja do Senhor, ela vai ser muito perseguida aqui na terra no período da grande tribulação. Aqueles que ficaram. Nós estamos falando da igreja que ficou. Então, as pessoas que acolherem um profeta receberão o galardão do profeta. Aquelas pessoas que vão acolher um servo de Deus não vão perder o seu galardão. Aqueles que cuidarem, derem comida, derem como Raabe. Isso. Não vão perder o seu galardão. Então são pessoas que se demonstraram. Ali é um texto escatológico também. Não aceitaram Jesus, não serviram ao Senhor, mas se demonstraram compassível, né? Isso. Então, e muitas nações, muitas das pessoas das nações vão se demonstrar compassível. Nós teremos um mundo totalmente destroçado. Esse mundo vai estar totalmente destroçado. A Bíblia diz que a terça parte de tudo vai perecer. Quando a gente lê Pedro, a gente pensa que a terra toda vai pegar fogo. E Pedro diz o seguinte: esses céus e essa terra que agora existe estão resguardados como um tesouro para o fogo. Mas quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê que a terça parte das árvores perecerão, a terça parte dos peixes, de todos os seres viventes da terra perecerão, a terça parte do sol, a terça parte de tudo que existe na terra, dos homens, a terça parte de tudo perecerá. Então não é toda a terra, é a terça parte da terra. Existe o judaísmo, ele diz que essa terça parte é onde estão os demônios. Ele diz que estão onde estão os demônios. Do mar, por exemplo. Uhum. O demônio que atua no mar, né, no sol. Então vão ser destruídos. Estou entendendo. Então, essa terça parte de tudo quanto há na terra. Os demônios que caíram com Satanás. E tudo quanto na terra será destruído. Porque Apocalipse nos revela. Então a gente descobre em Apocalipse que não se trata de toda a terra. Se trata da terça parte de tudo. As montanhas vão se precipitar no mar. Isso. A terra, de uma certa forma, voltará a ser mais plana. E as montanhas se precipitarão no mar, de forma que Apocalipse nos revela que o mar deixará de existir. Não é? Então, quer dizer, tanta água não vai, né? Mas vai deixar de existir. Também nos diz o seguinte, que além do mar deixar de existir, o sol também será afetado, a terça parte do sol. A lua também perderá o seu brilho. Então nós temos muitos problemas na terra. Um destroço terrível. O João diz que ele diz assim: eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Diante da teoria de muitos teólogos, diz o seguinte: eu estou trabalhando com muitos teólogos que falam muito de alguma escatologia, inclusive essa teoria, essa corrente é nossa, assembleana. Diz o seguinte: que depois que Cristo reinar sobre a terra será destruída e vai vir uma outra terra e um outro céu. Agora veja a incoerência da coisa. Eles não explicam como isso se dará.
Isso. E a incoerência é, Cristo vai fazer um reinado durante 1000 anos, esse reinado, ele pegou uma terra toda destruída. Se ele pegou uma terra destruída, ele reformou, juntamente, porque o nosso papel da igreja é reconstruir a terra, justamente com Cristo. Ele não vai reinar sobre uma bagunça e continuar o fim do reinado a mesma bagunça. Com certeza. Ele vai reformar, né? Ele vai consertar juntamente com a igreja. Depois que a terra está toda prontinha, consertadinha, tudo bonitinho, agora ele destrói. E esse povo que está na terra vai sair para onde? Vai para uma outra dimensão? Não, todo mundo será destruído. Então vai ficar só o quê? A igreja. Bom, esta interpretação não tem base bíblica. O que nós temos é o seguinte, uma outra vertente de uma corrente diz o seguinte, a terra, ela não será destruída, ela será reformada. E João, quando ele diz, esse que vejo um novo céu e uma nova terra, porque ele teve duas visões. Uma visão de uma terra totalmente destruída pelo dia do juízo, né? Que foi derramado sobre a terra, a ira de Deus, o juízo. Então ele teve uma visão da terra totalmente destruída e depois ele teve uma visão da terra reformada, reconstruída. Então ele diz, esse que eu vejo um novo céu, uma nova terra. Não era mais daquela terra destruída, era uma terra nova. Era uma terra totalmente reformada. Pelo fato do texto, no contexto, dizer que é nova, isso. Não é que ele vai de tirar uma e colocar uma outra novinha, não. Vai reformar, uma reforma. É igual quando faz uma reforma em uma casa, né? Isso. Você tem uma casa totalmente destruída e você reforma. Rapaz, que casa é essa, mãe? Você uma nova casa, é verdade. É a mesma forma eu faço a comparação com o pneu. O cara recartucha o pneu, fica novo. É verdade, Então, aqui essa terra será... Mas o outro não deixou de... Inclusive, aqui diz que essa terra será um reinado para sempre do Senhor Jesus Cristo. Então, não haverá não haverá, digamos assim, uma terra nova que virá, mas essa terra será reformada. Aqui, quando, no versículo de número 18, diz o seguinte... 17, 16, que os 24 anciões vão se prostrar em adoração a Deus e vão dizer o seguinte, que nós adoramos a Deus dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomaste o teu poder e reinaste. Deus vai tomar novamente o poder que é dele aqui na terra e vai reinar sobre a terra. Isso. E diz mais, iraram-se as nações, as nações vão se levantar contra Israel, para tentar destruir o povo de Deus que restarão aqui na terra, que serão só Israel. A igreja já foi. Né? Então nós temos aqui, aí diz assim, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas e teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Então Deus vai destruir aqueles que têm destruído a terra hoje. Então não tem sentido ele lutar tanto pela terra e depois querer destruir. Então o que nós temos é o seguinte, nós já temos a igreja, que faz parte do reinado, ele vai para o céu, passa lá o período com Cristo e desce com Cristo para a guerra. Desce com Cristo para a guerra. Depois da guerra tem-se o julgamento das nações e aquelas nações que sobreviveram à grande tribulação e passaram pelo julgamento, que forem aptos para estar no reinado de Cristo, estarão no reinado de Cristo. E a igreja vai reinar sobre as nações. Imagine se você fosse reinar sobre um mundo que não tivesse ninguém, sobre uma cidade que não tivesse ninguém. Verdade. E a Bíblia em Apocalipse diz que quando a Nova Jerusalém descer do céu, que lá nós teremos os frutos que serão os frutos da árvore da vida. Isso. Mas nós teremos daquela árvore que serão para a saúde das nações, a cura das nações. Que nações são essas?
as nações que estão e sobreviverão. Então, o fato é o seguinte, para completar o projeto de Deus, nós vamos começar a partir daí. A igreja faz parte desse projeto como adoradores fixos, porque elas não se reproduzirão. Então, é um grupo de adoradores e que terão um corpo especial. O corpo da igreja será o mesmo corpo de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Aquele corpo que ele ressuscitou. O corpo glorioso. Isso. Então, nós teremos o mesmo corpo glorioso. O corpo glorioso não tem limite de espaço, de tempo, não. É tanto que ele se apresentou lá na... Isso. Você pode entrar em qualquer parede que esteja... Não é verdade? Então, fechada, não tem nenhum problema. E você pode estar aqui e ao mesmo tempo estar ali. Né? Você pode se locomover com muita rapidez. Isso. Então, nós vamos ter o mesmo corpo que Cristo tem. A igreja vai ter o mesmo corpo que Jesus Cristo. E a igreja vai ter um espaço específico, mas enquanto estiver no reinado milenar, a igreja vai estar reinando com Cristo aqui sobre a terra. Ele diz, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono e reinará comigo sobre as nações com vara de ferro. Então nós reinaremos juntamente com Cristo. Quem vai ocupar prefeituras, os governos, os estados e de todos os países é a igreja. A igreja que vai reinar sobre todos os povos, sobre todas as nações. E nós teremos um governo muito justo, que é o governo de Jesus Cristo. Aí entra aquele texto, aquele texto, eu esqueci. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor. Se aplica também hoje, mas vai se aplicar muito mais naquele tempo. Isso. Só que Jesus Cristo, enquanto a igreja está reinando sobre a terra, Jesus Cristo está no quartel-general. O quartel-general é lá em Jerusalém. Isso. Jerusalém é agora terrena, não é a celestial, não. É a terrena. Ele estará lá na Jerusalém terrena, e lá no Jerusalém, quem vai estar com ele? Os 144 mil. Participará do reino de Jerusalém. Serão as primícias ali escolhidas para perpetuar o reinado de Jerusalém. Porque lembre que Deus disse que o cetro não se apartará de Judá, da casa de Davi. Então Deus devolverá o reino a Davi. Talvez não ao Davi, sim, mas a sua linhagem. Isso. Né? A sua linhagem vai estar sobre o governo da terra. Então nós teremos como participante do reinado de Cristo os judeus, as nações, aqueles que passaram pelo julgamento, que foram aptos para participar do reinado, e a igreja. Então nós temos 3 tipos de pessoas, de seres. Os judeus, que reinará com Cristo lá em Jerusalém, a igreja que reinará sobre a terra, sobre as nações, que participarão do governo. Só que aí, ainda a solução do antídoto ainda não está completa. Ainda está em trabalho. Isso. Para recuperar os adoradores. Parte já recuperou a igreja. Parte já recuperou 144 mil. Né? Mas vai trabalhar com todos os demais judeus que não foram selados e que sobreviveram à grande tribulação. E as nações. Agora, o reinado de Cristo será perpetuado por 1000 anos. Muita bonança, muita paz, muita fartura. Mas a teologia judaica diz que é a igreja que vai pisar na cabeça da serpente. Eu não sei se o senhor concorda. Não é a igreja em si, essa geração com Cristo. Que ainda vai pisar na cabeça dele. Eu vejo o seguinte, que a cabeça da serpente já foi pisada, já foi esmagada. Eu vejo assim também. Lá na morte. Quando o Senhor retira o poder do inferno e da morte. Né, das garras de Satanás. Ele continua com o domínio da terra. Mas o poder do inferno e da morte é retirado. Porque quando ele estava com o poder da morte e do inferno, todas as pessoas que morriam, que mesmo temente a Deus, iam provadas. E agora não vai mais. Desciam lá provados. E ficava no domínio de Satanás. Ele não podia tocar, que era chamado seio de Abraão. Ele não podia tocar, mas também não podia sair dali. Entendeu? Era o prisioneiro dele. Então o Senhor tirou essas almas de lá, levou e depositou debaixo do trono de Deus. E a gente vê lá em Apocalipse as almas debaixo do trono de Deus, clamando, dizendo assim, até quando o Senhor não julgará o sangue inocente? Né? Então aí ele consola aquelas almas ali e tal, né? São as almas dos mártires, então, que foram mortos. Então o que nós temos aqui é que
Deus, ele tem preparado o seu reinado e nós estamos, o seu projeto, na verdade, o seu projeto, eu quero dizer, de adoradores, de construir uma nova espécie de adoradores. E essa espécie de adoradores ainda, mesmo no reinado milenar, ainda não está completa. Começou com o antídoto por Jesus Cristo, separando a igreja. Depois vem os selos dos 140 mil judeus. E depois vem agora o reinado milenar de Cristo. No reinado milenar, a tarefa da igreja vai ser reconstruir a terra e reeducar a nação para levar a nação a adorar a Deus. Só que essa adoração muitas vezes será forçada. A Bíblia diz que quando o povo não for adorar, o céu será encerrado e não haverá chuva. E aí eles serão levados a adorar, porque senão ficaram com fome. Entendeu? Então, mas serão reeducados a adorar o Senhor. Observe que durante 1000 anos nós teremos, com a presença de Cristo aqui, algo totalmente diferente. Não só bonança, mas nós teremos longevidade, porque aqui nós estamos com a fonte da vida, na terra. E a Bíblia diz que um jovem, uma pessoa de 100 anos será jovem. Então, observe aí a grandeza que será esse reinado. As pessoas hoje querem um reinado justo, eu acredito que naquela época não haverá ricos e nem pobres. Isso. Todos nós teremos fartura por igual. Então nós teremos aí um governo realmente humanitário, um governo realmente que próspero, um governo que ninguém vai estar mendigando pão, ninguém vai estar sofrendo mazela, ninguém vai estar sendo opresso por homem algum. Porque quem vai estar no poder desse reinado é Jesus Cristo e a igreja. Esse povo será reeducado e o mundo será reconstruído. No final dos 1000 anos, o povo já foi educado a adorar a Deus. Então nós temos aí uma grande população que nasceram durante esse tempo e estão adorando o Senhor. Mas tem muitos que, com o coração endurecido, não querem adorar a Deus e continuam na rebeldia do pecado. Satanás está preso, mas agora será o golpe final do inimigo. O fechamento. Ele será solto. E ele tem uma função. A função dele será enganar as nações. Mas não são todas as pessoas. Ele vai fazer um trabalho, aquele mesmo trabalho que ele fez com os anjos lá, o comércio que ele fez, a política dele, para levar esses anjos a segui-lo, ele vai fazer com esse povo. Só que isso se dá também à fase final do livre-arbítrio. Que para falar disso aí, eu vou voltar um pouquinho lá no Éden para falar do livre-arbítrio. Era para ter começado antes e eu terminei passando. Mas é coisa rápida. Voltando lá no Éden para falar do livre-arbítrio, nós temos ali o livre-arbítrio sendo dado para o homem, que é o poder, o direito de decidir, o direito de decisão, o direito de escolha. O homem tem o direito de escolha. Não é forçado. Não é forçado. Então Deus colocou 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E ele disse que todas podem comer, inclusive a árvore da vida. Mas dessa específica não coma. O homem teve o direito de escolher. Sabia Deus que o diabo ia tentar, mas Deus já havia alertado o homem do perigo, certo? Que ele morreria se ele comesse daquela árvore. Então Deus não colocou o homem ali e disse assim, agora vocês vão se acabar por aí sozinhos. Não, ele orientou. Apesar de não ser uma morte física, mas uma morte espiritual. Que levou à física. Isso. Então, o homem escolheu, de livre e espontânea vontade, claro, pela tentação, mas escolheu comer daquele fruto, que justamente havia sido proibido. Então, desobedecendo a Deus, pecou. Houve o pecado. Depois que a humanidade cresceu, quando Deus colocou novamente, escolheu uma nação para adorar, para buscar, e deu o oráculo sagrado da antiga aliança para essa nação, Israel, ele novamente colocou em pauta
o livre-arbítrio. Sabe como foi? Ele, através, inclusive, parece que com Josué, ele diz assim: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas, novamente, como Deus fez, ele aconselhou. Agora eu aconselho que escolha a bênção para que viva. Então, aí, novamente, está o Deus dando para a humanidade o poder da escolha. E, mais uma vez, o povo, como também a nação de Israel, escolheu o quê? A maldição. A maldição. Veio Jesus Cristo, estabeleceu a nova aliança. E na nova aliança, novamente, o poder de escolha foi dado para a humanidade. Mateus 7, 13 e 14. Jesus Cristo disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Apertada é a porta e estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que encontram. Então, mais uma vez, Jesus Cristo apresenta dois caminhos, duas escolhas, e pede e aconselha. E a vida é feita de escolhas. E aconselha logo no início também, aconselha de novo, que escolha estreita. A estreita. Da mesma forma que ele fez no Éden, ele fez na antiga aliança, quando Deus oráculo sagrado para Israel, e fez... Vocês têm duas alternativas, mas a escolha é essa. A escolha é essa. Ele aponta. E aponta. E deu a escolha também para... Perde quem quiser. Isso. Mas... Na nova aliança, Jesus Cristo deu a escolha. Deu a escolha. Só que agora, nessa dispensação agora do reino de Cristo, do reino milenar, nós vamos ter agora o poder de escolha. Nós não. Eu pretendo fazer parte da igreja. Quem estiver fazendo parte das nações vão ter o poder da escolha, porque a igreja fez sua escolha e já está no reinado. Já alocado. Os 144 mil, os israelitas fizeram sua escolha quando clamaram pelo Messias e já estão alocados no reino. Agora só faltam as nações. As nações agora precisam escolher. Pastor, o pastor Adriano está assistindo. Pastor Adriano é teólogo também, meu amigo, e ele sabe, tem um pastor Eduardo Reis, já ouviu falar nesse teólogo? Não. Ele fala que João optou para ficar fora de Jerusalém. Ele não vai ter direito, ele não vai ser salvo, mas vai ficar ali fora de Jerusalém. Eu não sei... Eu acho um pouco estranho essa coisa. Ele fala que... Eu não sei, o pastor Adriano vai mostrar. Diz que João, ele vai ser salvo, né? Mas vai ficar fora dos muros de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Bom, no meu entendimento é o seguinte. João faz parte de que grupo? Faz parte dos judeus? Faz parte da igreja? Ou faz parte das nações? João faz parte da igreja. João são os 12, os patriarcas do Novo Testamento. E nós temos os patriarcas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não tem lógica. Então são as 12 pedras fundamentais. Isso, Como é que essas 12 pedras fundamentais vão ficar fora? Vão ficar fora. Quem poderia ficar, quem ficou de fora é o Judas, né? Judas. Mas foi substituído por Matias. Isso. Então nós temos aqui essa corrente aí teológica, eu acho muito suspeito. Também. Mas nós temos o quê? Agora nós temos a fase final de escolha. Isso. Só que essa escolha é interessante porque a primeira escolha foi os símbolos. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, a árvore da vida representava Jesus Cristo. A ciência do bem e do mal, Satanás. Isso. Aí vem na antiga aliança... A bênção é a maldição. A bênção representa Jesus Cristo. A maldição, Satanás. Aí vem Jesus Cristo na nova aliança e traz também dois elementos para a escolha. O caminho estreito e o caminho espaçoso. O caminho espaçoso leva para a condenação. O caminho estreito leva para a vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. A condenação é Satanás. Agora, na dispensação do reino milenar, não tem mais símbolo. Agora Satanás será solto, literalmente. Ele sairá para enganar as nações. E Jesus Cristo também está na terra. Durante 1000 anos ele está lá.
Então Satanás é solto. Agora o povo, a nação, vai ter que escolher entre Jesus Cristo e o próprio diabo. Vamos lá. Em pessoa. Então, escatológicos, Barrabás e Jesus, né? Ali o povo também teve escolha. Teve escolha. O poder de decidir. Decidir. Agora, exatamente. Agora o que acontece é o seguinte. Barrabás representa, no caso desse caso, o pecado. Isso. Né? Isso aí é para... e Jesus Cristo, né, a salvação. Que é os dois, diz que era dois cordeiros, né? Um ia para o sacerdote sacrificava e o outro ia para o deserto e era morto, deixado lá para morrer. Uhum. Então o que nós temos, para a gente concluir essa parte Isso. aqui, agora... Perdão, me perdoe porque tá interrompendo o senhor. Não, é um prazer. É só para concluir esse pensamento aqui, eu quero lhe ouvir. Eu sei. Nós somos apenas o diálogo da verdade. Não sei ninguém aqui que é dono da sabedoria. Da verdade. Não, quem é dono da verdade é Deus. Não estamos batendo martelo. Não, em hipótese alguma. É apenas os amigos também refletindo aí e tal. Quem sabe nos comentários. Porque eu estou vendo aqui, por isso que eu estou falando. Estou provocando eles. Então veja bem, o que nós temos aqui agora é Jesus Cristo em carne, né, em presença física na terra. E Satanás será solto e estará em presença física na terra. Agora as nações, a igreja já escolheu, os judeus já escolheram, agora falta as nações escolherem. E as nações precisam escolher agora, e não tem mais simbologia. Agora é entre Cristo e Satanás em pessoa. Só que muitos dessas pessoas irão seguir Satanás. E a Bíblia diz que eles vão cercar o acampamento dos santos para guerrear contra os santos. E sairá fogo do acampamento dos santos e serão destruídos. E Satanás será jogado no lago de fogo. O julgamento do grande trono branco, de acordo com os teólogos, ele se dá em todo o reinado milenar. Não é depois do reinado milenar, é em todo o período. Os mortos serão julgados. Inclusive, em Apocalipse capítulo 11, que nós lemos ali, se você ver no versículo de número 16, 17, justamente vai estar escrito que o Senhor virá e julgará os mortos. Está lá. Estabelecerá o seu reino e julgará os mortos. Então, durante todo o período do reinado de Cristo aqui na terra serão julgados. No final, acontecerá isso. As nações que fizerem a sua escolha de seguir Satanás, já escolheram. Tomaram a sua decisão. Será o livre-arbítrio final. E as nações que não seguiram Satanás, escolheram seguir a Cristo. Então, esses que escolheram seguir a Cristo, viverão agora eternamente sem pecado, porque Satanás será jogado no lago de fogo, juntamente com todo o inferno. Aí se conclui que o julgamento do grande trono branco já foi concluído, e eles serão jogados todos no lago de fogo, e a morte será aniquilada. É o único inimigo que será por último aniquilado. Não havendo diabo, não havendo morte, não há pecado. Verdade. O pecado foi arrancado da terra, literalmente. Literalmente o pecado foi arrancado da terra. E as nações agora viverão sobre a terra. Quer dizer, lembra que Deus fez o homem e a mulher como ser orgânico, que se reproduzissem eternamente como adoradores, que esse é o projeto de Deus, mas foi interrompido por Satanás. E Deus agora, desde lá do Éden, está trabalhando, e aí providenciou a antiga lei mosaica, e providenciou agora a nova aliança, e providenciou agora o reinado milenar, tudo só para consertar esse problema causado por Satanás. Só para consertar esse problema aí. E aí, quando finalizar no reinado milenar, que se concluiu o reinado milenar, Satanás é jogado no lago de fogo, o inferno também, todo o inferno será jogado no lago de fogo, e a morte também será aniquilada. E todas as nações que não seguiram Satanás decidiram ficar com Cristo e estarão sobre a terra eternamente. Não morrerão, não haverá mais morte. A morte será aniquilada. Mas
eles não terão o corpo da igreja, eles terão um corpo orgânico. Isso quer dizer que ele pode adoecer. É por isso que existem as folhas da árvore da vida para curar. E a folha, porque foi cortado aqui, o vídeo caiu e nós estamos retornando. Então nós estávamos ali na conclusão ali do reinado de Cristo. Reinado de Cristo. Então no reinado de Cristo é concluído ali e Cristo, as nações vivem para sempre sobre a terra, sob o governo dos judeus, na Jerusalém antiga. Os judeus, o reinado é devolvido para os judeus da terra e os judeus reinará sobre toda a terra aqui, sobre essas nações. Isso. E a igreja? Para onde vai a igreja? A igreja sobe para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela desce do céu, nesse período do final do reinado milenar. Ela desce do céu e ela fica no ar, no espaço. Ela fica no espaço. Uma coisa interessante é que o sol não vai existir mais. É interessante que o sol não existe mais. Quem é que vai iluminar as nações é a Nova Jerusalém. O profeta Isaías diz que as nações andarão sob a sua luz, ou seja, debaixo da sua luz. Então não haverá mais sol. E é como eu disse para você, que a partir daí, quando a igreja desce do céu juntamente com Jesus Cristo, ela não volta mais para o céu. Ela vem para a terra reinar, e depois que termina o reinado, ela sobe, o reinado, Deus entrega o reinado ao Pai, mas o reinado é entregue o reinado é entregue, é que são correntes, Deus entrega o reinado ao Pai, mas o reinado é entregue para os israelitas, né, para o trono de Davi. Isso. E a igreja com Jesus Cristo sobe e vai morar na Nova Jerusalém. Ela desce do céu, fica no espaço, de forma que de lá do espaço ela vai iluminar toda a terra, né? Vai fazer o papel do sol, e a igreja estará lá em cima e as nações estarão embaixo. Agora existe um porém. Tem pergunta, pastor, e aí? E a superpopulação? Quando essa terra atingir um nível muito alto de população, vai para onde esse povo? Aí é onde a gente começa a ver, porque Jesus Cristo disse assim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então esta população pode estar sendo transportada para Marte, para Júpiter, para outros lugares. Só que acontece o seguinte, nós sabemos que esses planetas lá não estão prontos. Mas Jesus Cristo com a igreja restaurou a Terra. Jesus Cristo com a igreja pode justamente restaurar esses planetas. Restaurar o planeta, preparar o planeta para receber o povo, a raça humana. Agora imagine o sonho de Deus agora. Em Marte já encontraram água. Já encontraram, né? Já. Agora imagine o sonho de Deus realizado agora, o projeto de Deus realizado. Só vai ser realizado agora. A igreja é o começo, é a incubadora. É por isso que eu não acredito em ET, em extraterrestres. Não existe vida lá fora, não. Os planetas que existem lá são casas que estão aguardando os adoradores na Terra. O projeto está na Terra. É tanto que está na Terra que o zelo de Deus é tão grande pelo homem, porque quando o homem pecou, Deus muito bem poderia, eu tenho outros filhos lá fora do outro planeta, então esses aí eu destruo. Não é verdade? É verdade. Mas ele não quis destruir. Uma vez que ele falou destruir, mas ele disse para Moisés que ele faria isso. Novamente da descendência dele, ele faria outros, né? Mas Moisés disse, não, ele não aceita. Então o que acontece é o seguinte, Deus não destruiu. Então observe que ele continuou no projeto, e enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer. Isso é forte, eu não tinha parado para imaginar que essas nações, esse texto que eu sou, né? Na casa do meu pai há muitos morados. Há muitos morados. Então, os planetas. Os planetas do Senhor. Então, o que acontece Jesus Cristo, ele morreu justamente para solucionar um problema aqui, porque Deus queria recuperar os adoradores, que havia sido corrompido por Satanás. Então Jesus Cristo queria recuperar esses adoradores aí. E a recuperação final vai se dar lá na fase final do livre-arbítrio, no reinado milenar, no final do reinado milenar, quando Satanás será solto
e Jesus Cristo estará lá no reinado milenar. Satanás também será solto, e as nações irão escolher entre Jesus Cristo e Satanás. Ao fazer essa escolha entre Jesus Cristo e Satanás, aqueles que seguiram Satanás serão destruídos pelo fogo, porque sairá fogo do acampamento dos céus, destruirão eles. Isso. Satanás será lançado no lago de fogo. O reinado milenar, o reinado de Cristo, será entregue para os judeus para continuar o reinado aqui na terra, e a igreja, a Nova Jerusalém, desce dos céus, fica no espaço, e a igreja vai morar juntamente com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. E essa nação vai crescer. O povo aqui vai crescer. Não morrem, mas não adoece. Mas tem a folha da árvore da vida que cura a ferida das nações. E este povo vai crescer, de tal forma que vai ter gente de tudo quanto é canto. A terra vai se tornar pequena. Para onde essa terra vai comportar esse povo? Já é projeto de Deus, já é plano de Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. E esse povo vai ser transportado para outros lugares, para outros planetas, onde essas pessoas vão estar. Imagina agora Deus com o seu sonho concluído. Ele está lá nos céus, acima de tudo e de todo o universo. E todos os planetas ele está ouvindo adoradores. Em Marte, ele está ouvindo adoradores. Em Júpiter, adoradores. Em Netuno, adoradores. Em outras constelações, adoradores. Em todos os planetas, em todos os lugares, em todo o universo. Adoradores definitivamente crescendo e se multiplicando e adorando o Senhor. Não é mais um grupo resumido. Agora é milhares e milhares de adoradores que foi constituído e produzido na Terra. A Terra é o projeto inicial. E vai ser transportado para esses lugares. Aí você me pergunta, pastor, como será transportado? Oi. O homem já tem uma tecnologia absurda. Mas a tecnologia não é nada. O homem não tem a metade do conhecimento do que Deus tem. Eu vou muito mais além do que Elias. Quando Filipe foi evangelizar Eunuco, isso. Filipe passou muito tempo evangelizando. Filipe. Isso. Observe ali, até trazendo a luz sobre um assunto importante, que tem pessoas que dizem Filipe falou de Jesus para o Eunuco e logo batizou o Eunuco. Não. Lembre que a trajetória de viagem era de carruagem. A carruagem era muito lenta. Isso aqui não é para qualquer um não, viu? Não é para qualquer mente não. Muitos anos de estudo, pesquisa. A carruagem era muito lenta. Muito lenta. Então, se andava de uma cidade ou a pé, ou de animal, de camelo, ou então de cavalo, ou de carruagem, de um país para outro. Se passava aí meses e meses de viagem para chegar naquele destino. O eunuco estava de viagem, vindo de Jerusalém, ele para Etiópia. Observe aí o percurso. Isso. Filipe encontra ele pede para Filipe entrar, e Filipe viaja com esse homem. Quanto tempo, quantos dias, talvez pode ter sido 10, a Bíblia não fala, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses, Filipe ali viajando com aquele homem, ensinando a palavra de Deus para ele. Depois que ele entende a palavra, ele diz assim, ele passa por um lugar que tem rio e diz assim, eis aqui é o que impede que eu seja batizado. É isso que tu crês. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E aí Filipe batiza aquele homem. Só que quando Filipe batiza, a missão foi completa. O homem volta salvo para a sua morada. E Filipe fica ali, no tempo de lugar nenhum. E para voltar a pé, e andar quantos anos a pé para poder retornar? Jesus Cristo, Deus vai e translada Filipe, e ele se encontra em Cesareia. Olha aí. O homem está fazendo uma ciência agora que imita esse acontecimento. Tu sabia disso? Eles conseguiram pegar uma partícula pequena e tirar de um lugar para um outro lugar. Eles conseguiram criar um tubo muito grande. Ponto A para o ponto B. Eles conseguiram criar um tubo muito grande lá, de ensaio lá, e eles conseguiram fazer isso agora com uma partícula. Fazer um tipo de transladação. Eles fizeram isso aí. Então, mas Deus tem essa tecnologia. O Jesus,
Jesus, ele, né, Jesus ascendeu ao seu céu. ascendeu ao céu. E, com certeza, ele foi transladado a um certo ponto. Né? Então, Deus tem essa tecnologia. Os anjos vinham e voltavam. Né? Então, Deus tem a tecnologia de se locomover para outros lugares. As pessoas ir para outros planetas. A igreja será da mesma forma. Um equipamento. A igreja será arrebatada e sofrerá a transladação do mesmo jeito. Isso. Né? Uma nave espacial não vai precisar. Não precisa. Isso. Né? Então, a tecnologia é de Deus. E o homem está começando a descobrir essa tecnologia aí, fazendo experiência de partículas pequenininha, certo? Mas eles já estão começando, é só procurar aí no Google aí que vão descobrir isso aí. Então, eu vi isso inclusive em um comentário da History. Né? Tem aquele, eu vi muitos comentários ali, é muito bacana ali. Inclusive no YouTube tem muitos comentários deles aí. Então, o que nós temos hoje aí é que Deus vai estar realmente agora cumprindo o seu projeto definitivo, vai estar cumprido quando todos os planetas estiverem povoados de adoradores e ele tiver adoração em todos os lugares do universo e estiver adorando ao Senhor. Né? Mas interessante que só a igreja é que terá o corpo glorioso e que poderá se locomover por todos esses planetas. Isso aqui não acha em qualquer lugar não, viu? Então, o projeto de Deus, quer dizer, não existe, gente. Isso é coisa para boi dormir, ET, extraterrestre, não existe. Isso é enganação de Satanás. É verdade. Satanás, a Bíblia diz que ele é o quê? O pai de quê? Da mentira. Ele é especialista em mentir. Então, diz assim, pastor, tem extraterrestre? Eu digo para você que tem. Mas quem são os extraterrestres? Anjos e demônios. Eles são os extraterrestres. Porque eles não foram criados na Terra. Na nossa realidade. Não. Eles não são produtos da Terra. Isso. Entendeu? Então eles são fora da Terra. Agora, Satanás, ele é inteligente. Nós não estamos trabalhando com um inimigo bobo, não. E ele sabe que ele para enganar a humanidade, ele tinha que fazer um trabalho de uma longitude muito grande para poder alcançar a humanidade. Se você observe que o apóstolo Paulo diz que nós fomos, que Deus nos elegeu, nos elegeu para sermos seus filhos antes da criação do mundo. Quer dizer, como foi que Deus fez isso? Na mente dele, quando ele planejou. E ele disse que o cordeiro já tinha sido morto antes da criação do mundo. Antes da criação. Aonde foi isso na mente de Deus? Ele já tinha planejado para depois executar. Quando Jesus Cristo foi morto, já tinha um projeto. Antes que o mundo fosse formado, antes que a terra fosse criada, ele já tinha planejado, já tinha projetado tudo isso. Entendeu? Então, o Satanás, ele sabe que Deus trabalha dessa linha, ele procura imitar e fazer a mesma situação. Lá em Noé, nós temos aquele livro de Enoque, né? De Enoque, e tal, que veio gigante, que veio tal. Observe que no Egito, tem seres lá, que eles desenharam lá, com um rosto de bicho. Os faraó, eles acreditam, muitos acreditam que não é desse mundo, da nossa realidade. Isso. Que tem aqueles, que o povo viram aqueles seres aparecendo e chamaram de deuses. De Deus, né? isso. E esses seres, onde se diz que esses seres deram algum entendimento para a construção das pirâmides e outras coisas anormais. Eu tenho aí um livro chamado Meus Enigmas Preferidos. São diversas coisas anormais que existem no planeta Terra. Então, eles fizeram esse negócio lá, e eu tenho que pro culto. Então, daqui a pouco ele está encerrando aqui, que ele vai pro culto. Então, o que ocorre é o seguinte, nós tivemos, o Satanás trabalhou desde aquela época, enviando os seus demônios, enviando aqueles que estavam sob o seu serviço, para enganar aquele povo, e aquele povo registrar esses acontecimentos em pinturas e tal, e se apresentar naquele povo como deuses e tudo. E aquele povo comprar essa imagem, desenharam isso aí, até que hoje, você vê que há 30 anos atrás não se falava em disco voador, há 40 anos atrás, 35 anos, 30 anos não se falava nisso não.
Claro, até prevendo, acho que ele antecipou, o cantor Cícero Nogueira, ele fez um hino, ele antecipou a ciência da ufologia. Ele disse assim, falando sobre o arrebatamento, eu só não lembro de um trechinho que diz assim, e muitos vão dizer, foi disco voador, mas não foi não, Jesus virá de novo, arrebatar seu povo. Então, ele previu que isso ia acontecer no final do tempo, Cícero Nogueira já cantando naquela época, um hino bem antigo, ele previu que isso ia acontecer, e logo depois começaram a argumentar sobre vida fora do planeta, aí começou a aparecer naves, começou a aparecer aparições de seres de outro mundo, e lá vai aquele negócio todo, apareceu todo aquele negócio, mas na verdade tudo isso é demônio, enganando o povo. E começou a enganar, não foi agora, porque ele sabe que para ele conseguir convencer os intelectuais, que só se baseia pelo um pensamento carnal, uma inteligência carnal, ele tinha que fazer isso acontecer lá no início da história, para ficar registros em pinturas, para ficar registro nas culturas, né? Para ficar registrado de uma forma geral, para colocar sinais na Terra que apontasse para isso, para que hoje pudesse convencer o grupo de intelectuais, isso. Ou seja, pseudo intelectuais, para que essa falsa ciência fosse divulgada. Então ele não é bobo, ele não é um guerreiro da agora, ele não é um guerreiro milenar, ele é um ser eterno. Né? É um ser eterno, tanto que ele não será destruído, mas ele será aprisionado no lago de fogo, mas não será destruído. Porque alguns defendem essa tese de que o fato de ele ser lançado no fogo vai deixar de existir. Não, porque Jesus Cristo... Porque tudo que lança no fogo... Porque Jesus Cristo diz, a Bíblia diz que o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Entendeu? Então, o Espírito, na verdade, observe que o Espírito veio de Deus. A criação toda veio de Deus. E Deus é eterno. Apesar de ele estar sendo consumido todos os dias, mas não morre, não pode morrer. Porque o Espírito veio de Deus. Que Deus E ele não vai destruir algo que veio de Deus. Não pode. Não aí é Deus contra Deus. Não há condições de dizer, porque existe um elemento de eternidade. De eternidade, entendeu? Então tem algo eterno. Não, se é eterno, não se destrói. Não se destrói. Entendeu? É verdade. Então, mas ele será consumido e todos quando seguirem ele serão consumidos eternamente no fogo. Né? Então nós temos a finalização da nossa conversa. Ganhamos a tarde. É uma honra estar aqui ao lado desse mestre, pastor. É na Bahia, viu? É pastor da Assembleia de Deus na Bahia. Não é do Rio, São Paulo, não. Brasília é da Bahia. O pastor Creone, meu grande mestre, e foi uma honra, um prazer estar aqui hoje participando dessa... Eu confesso para vocês, irmãos, eu nunca fiz uma live não, eu tinha até vontade de fazer, mas hoje a gente conversando aqui, entramos por vários assuntos. E a partir de hoje vocês vão seguir, viu? Ele vai ter o canal dele, viu? Vamos segui-lo. E aí eu tinha muita dificuldade de fazer e tal, achava que... Mas ele me convenceu a fazer essa live hoje aqui. Aí então bateu esse papo e falando sobre esses assuntos aí, né? Mas é como se diz assim, que eu gosto de... O meu problema é que quando eu quero falar um negócio, eu quero que tenha todos os versículos... Eu citei vários versículos aqui, mas eu queria ter uma quantidade mais, todos pontilhados iam para seguir, né? E como o próprio tempo nosso é escasso, a gente não foi de surpresa, assim, foi algo improvisado. Né? Improvisado, Mas eu agradeço a vocês que tiveram acompanhando. Mas aprendemos muito, viu? Nós compartilhamos a primeira parte, que teve um corte aí. Né? Vocês que talvez entraram agora. Segunda parte. Procurei a primeira parte que está por aí, né? Fica registrado aí. E eu vou estar sempre compartilhando. Pronto. Vou compartilhar para os pastores também e também para as escolas teológicas. Tá certo. Então agora já falta 15 minutos para 7. Vamos lá. E nós vamos agora se preparar para ir para a igreja, viu? Felicidade e a paz do Senhor para todos. Aqui eu deixo o meu abraço para vocês. Foi uma honra aqui, ó.